deputado e coordenador político do MPD-PT, engenheiro Emanuel Barbosa, cumprimentar os meus colegas da mesa e agradecer a oportunidade de partilhar convosco algumas reflexões sobre a temática proposta para o debate no âmbito do movimento associativo. Para o melhor entendimento dessa matéria, irei fazer uma breve incursão histórica, analisando os 3 momentos marcantes que balizaram o percurso do movimento associativo cabo-verdiano em Portugal, sob o ponto de vista da sua sustentabilidade versus eficácia. Impõe esse conhecimento da história porque aumenta a prudência e o bom senso sobre a nossa ação. Por outro lado, fica o registro dos erros cometidos num determinado momento. Essa realidade melhora exponencialmente a nossa qualidade de análise e de decisão. Digo que o primeiro momento de análise consiste no paradigma que sustentou o movimento associativo desde o primórdio da Casa de Cabo Verde, nos finais dos anos 60, até a década de 90, concretamente em 1999. O segundo momento será o percurso a partir de então até os nossos dias. Atualmente, o movimento associativo enfrenta uma encruzilhada de desafios e de oportunidades. O terceiro momento são os contributos para o debate na construção dos caminhos do futuro. Bem, digo que durante a vigência da Casa de Cabo Verde, que decorreu entre os anos de 1969 e 1974, a direção sustenta as suas atividades e o seu plano de ação através do cofinanciamento da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, mas também através das receitas arrecadadas pelo pagamento de cotização dos seus associados, segundo o cofundador e o primeiro presidente, Dr. Lucas da Cruz. Do ponto de vista da eficácia programática, a Casa de Cabo Verde teve um importante papel interventivo e de promoção da cultura cabo-verdiana. Mais tarde, durante a década de 80, assistimos à proliferação das associações cabo-verdianas como reflexo da conjuntura política, económica e social que vive o povo das ilhas em busca de outras paragens. E, nessa altura, as associações mobilizam-se, posicionando como agentes de integração, desenvolvendo projetos comunitários, como, por exemplo, no Juntamon, integrando a educação e a alfabetização, saúde e planeamento familiar, colmatando, dessa forma, ausências de políticas governamentais inexistentes na época. Em termos de sustentabilidade, é caracterizado pela informalidade, constituindo-se como associações culturais sem fins lucrativos, subsistindo através de candidaturas a projetos pontuais e a subsídios, por vezes, sem rigor nem critério, tanto nas atribuições, mas também nas prestações de contas. O segundo momento inicia-se nos finais dos anos 90, concretamente em 1999, até os nossos dias, com um marco importante, que foi a aprovação do regime jurídico das associações de imigrantes pelo Decreto-Lei nº 115/99, de 3 de agosto, com o reconhecimento formal das associações de imigrantes como agente de desenvolvimento das comunidades, reforçando dessa forma o seu papel. Mais tarde, também com a proposta e aprovação da Lei contra a Discriminação Racial. Foi também relevante os vários contributos das associações de imigrantes para a alteração da Lei de Nacionalidade e dos Estrangeiros. Nesse contexto dinâmico, surge a criação do ACIM. O percurso do movimento associativo também é feito de memórias. Portanto, gostaria de relembrar o enorme contributo que a doutora Celeste Correia deu nessa matéria enquanto deputada na Assembleia da República Portuguesa. Para abordarmos o terceiro momento, consiste no olhar sobre os contributos para o debate
na construção dos caminhos do futuro, é importante referir que o movimento associativo encontra-se numa encruzilhada de desafios, mas também de oportunidades. Atualmente, no universo de 136 associações de imigrantes em Portugal, 86 são cabo-verdianas e destas apenas 24 são reconhecidas pelo extinto ACD. Do ponto de vista da sustentabilidade, persiste de uma forma transversal uma gestão pouco eficiente, registros de déficit de apresentação de contas, tentativa de politização, irregularidades nas eleições e, consequentemente, a falta de rotatividade assente numa lógica de modelo de voluntariado. A pergunta que se impõe é se o modelo vigente das associações de imigrantes é sustentável ou não face à nova dinâmica. Perante essa encruzilhada de dificuldades, cabe a nós, enquanto dirigentes associativos e agentes de mudança, implementar medidas concretas a partir do diagnóstico feito, que já está há décadas, e transformar essas dificuldades em desafios e em oportunidades. Meus caros, como ponto de partida é primordial a renovação da confiança entre os dirigentes associativos e os seus associados, numa lógica de parceiros e de responsabilização mútua. Isto é extremamente importante. Para tal, é preciso que haja sinais claros dos dirigentes associativos, de jure, mas também de facto. Bem, do ponto de vista da eficácia, é importantíssimo, é crucial garantir estatutariamente os seguintes valores: o normal funcionamento dos serviços das associações. Automaticamente elimina as associações fictícias. Incompatibilizar o exercício de cargos de dirigente político em simultâneo com a presidência dos órgãos associativos. Objetivamente, é o caminho da despolitização. Incompatibilizar o exercício de cargos congêneres em outras associações. Dessa forma, promove a rotatividade e a renovação dos órgãos sociais. Eventos regulares envolvendo os seus associados e toda a comunidade. O importante também é a apresentação de contas. Veja a apresentação de contas como um dever de transparência, ponto final. Propor, no quadro legal, a elaboração do Estatuto do Dirigente Associativo Cabo-Verdiano. Do ponto de vista da sua sustentabilidade, importante capacitar as associações através dos seus dirigentes, promover a prestação de serviços no quadro legal bem definido e em concreto, criação de gabinetes de projeto com capacidade para concorrer a fundos europeus e outros projetos em concursos, visto que hoje essas candidaturas requerem uma grande, uma enorme capacidade técnica, e incentivar a comunicação, a formação. Para terminar, vou fazer uma breve síntese sobre os contributos também que permitem desenvolver uma relação saudável entre as associações e o Estado de Cabo Verde. Por parte do Estado, é importante definir montantes anuais destinados a apoiar iniciativas e projetos das associações. Definição de um calendário anual para apresentação de projetos, incluindo de forma clara início e término das candidaturas, critérios de seleção, regulamento anual, etc. Por parte das associações, capacitação da equipa diretiva, diversificação dos projetos, identificação e aproveitamento de oportunidades no contexto de acolhimento. Também temos que ter atenção, estar informado sobre o aproveitamento das oportunidades criadas através de projetos entre parceiros internacionais e Cabo Verde, exemplo, um projeto do TRN que está a decorrer nesse momento, apresentação de contas, muito importante, apresentação de contas, realização de eleições periódicas, ajuda na difusão de informações para a sensibilização de toda a comunidade. Eu refiro que
É importante dizer isto, que o Estado de Cabo Verde já reconhece as associações como parceiras fundamentais no processo de desenvolvimento. Desde sempre, as associações constituem elos de ligação entre o Estado e as comunidades. Há exemplo desse reconhecimento. Para cada país onde a comunidade cabo-verdiana é mais numerosa, existe uma breve ficha de caracterização que abrange um conjunto de aspectos. Nestas fichas aparecem sempre as referências das associações existentes. Esta é a fase de finalização para ser lançada no mês de abril o documento que é a Estratégia Nacional de Imigração e Desenvolvimento, onde é reservado igualmente um papel central às associações, prevendo associações de capacitação, troca de serviços e outras vertentes. Temos também em Cabo Verde o Observatório das Migrações, que tem vindo a atualizar a base de dados das associações de imigrantes cabo-verdianos. Bem, mas eu penso que há uma preocupação que é legítima com a questão de definir canais de apoio às associações sem condicionar a sua autonomia. Isto é extremamente importante. É por isso que temos que abrir sem complexo uma discussão sobre o caminho da semi-profissionalização do movimento associativo, discutir prós e contras. Esse espaço de debate muito, muito importante. Bem, eu penso que a criação de concursos anuais para se concorrer dentro dessa relação e a Associação Estado de Cabo Verde, onde podemos concorrer a financiamentos de projeto e sem também as colocar em situações de subserviência em troca de financiamentos de projeto. Ora, é importante, meus caros, as associações devem ter coragem suficiente, os seus dirigentes, para denunciar. Se não há denúncia, como é que se vai combater a essas irregularidades de fraude, falta de eleições e por aí fora? Muito obrigado pela vossa atenção.